Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos, que fala sobre, esse setor importante da administração pública, que é o responsável pelas aquisições e pelas contratações na administração pública. Lembrando que a web aula ela é um complemento àquelas informações já disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, mas também ela é uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço agendado, neste, tempo agendado nesse espaço virtual. Mas, como nós somos alunos de educação à distância, essa modalidade ela prega que o aluno ele tenha a autogestão do seu conhecimento. E, como tal, ele pode decidir qual o melhor espaço, qual o melhor horário que ele vai realizar o seu processo de aprendizagem. Por este motivo, essa web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder e, em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. Por hora, quero agradecer a presença aqui do Anderson, que é a pessoa que eu estou visualizando aqui, e vamos iniciar. Então, na nossa web de hoje, nós vamos compreender a importância do orçamento público. O que que é o orçamento público? O orçamento público, ele é uma lei, tá? Então, ele é uma lei anual onde o executivo ele vai prever a receita, que são todos os recursos que entram na administração pública, e ele vai fixar a despesa para o período de 12 meses, ou seja, um exercício financeiro, que ele se inicia no dia 1º de janeiro e finda-se no dia 31 de dezembro. E durante todo esse período, a lei orçamentária ela vai sendo revisada. Então, do que se trata o orçamento público? O orçamento público, ele é uma peça de planejamento, ou seja, é um instrumento de gestão da maior relevância e também o mais antigo da administração pública. No princípio, era utilizado para organizar os recursos financeiros. Então, o orçamento, ele evoluiu durante o tempo. Antigamente, ele era um orçamento tradicional, ou seja, apenas um instrumento de gastos e de arrecadação. Depois, ele começa a ser um orçamento que começa a pensar, no que fazer, e aí ele evolui finalmente para um orçamento programa, onde você já tem ali atrelado ao orçamento metas, indicadores, objetivos mensuráveis em indicadores, onde você consegue acompanhar não somente o que você gasta, mas se o gasto está sendo bem aplicado. Então, a Constituição Federal de 88 ela trouxe as peças de planejamento orçamentário, ou seja, ela trouxe o plano plurianual, que tem ali, metas, objetivos, indicadores, com receita e despesa para o período de 4 anos. Então, é uma peça macro. Esses 4 anos, eles são divididos em os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão subsequente, para que não haja quebra de ações. E também nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz, o anexo de metas de riscos fiscais. E também ele tem a função de nortear a lei orçamentária anual, que é a LOA. Então, a sua existência, a lei orçamentária anual, está prevista constitucionalmente, materializada anualmente numa lei específica, que estima a receita e fixa a despesa para um determinado exercício. Isso, na administração pública, nós tratamos contabilmente como um regime misto de contabilidade, pois a receita ela é contabilizada pelo regime de caixa, ou seja, ela só é reconhecida quando nós quando ela realmente adentra na administração pública. Já a despesa ela é fixada, ou seja,
ela ocorre por competência, ou seja, independente do seu pagamento, ela já é reconhecida no ato da autorização. Por causa dessas características, as despesas só poderão ser realizadas se forem previstas e incorporadas no orçamento, ok? Funções do orçamento. Então, o orçamento ele também tem uma função de controle, pois ele consegue influenciar na economia. Então, as funções do orçamento, elas têm uma função de modificar ações de mercado e economia pública. Então, a função mais clássica é o controle político. Este é o princípio, é a premissa. Agora, por disciplinar as finanças públicas, o orçamento possibilita que órgãos de representação exerçam controle político sobre o executivo. Lembrando que o executivo, ele é o responsável pela construção da lei orçamentária anual, mas quem aprova a lei orçamentária é o legislativo, ok? Além da clássica função de controle político, o orçamento possui ainda outras funções mais contemporâneas. Então, quais são as funções de orçamento no Brasil? Então, no Brasil, a função incorporada mais recente foi a função de planejamento, que está ligada às técnicas de orçamento-programa, que são os orçamentos que são planejados, ou seja, para atendimento, né, de objetivos e metas mensuradas em indicadores que você pode avaliar a execução orçamentária. De acordo com essa ideia, o orçamento deve espelhar as políticas públicas, propiciando sua análise pela finalidade dos seus gastos. Então, é uma forma até mesmo de acompanhar a eficiência da construção do orçamento. Então, nessa evolução do orçamento, nós tivemos alguns modelos. Para efeitos didáticos, é possível relacioná-los com algumas técnicas e práticas que são marcantes nessa evolução orçamentária. Então, nós tivemos o orçamento clássico ou tradicional, o orçamento de desempenho ou de realizações, o orçamento programa, que é utilizado até hoje, e incorporado agora o orçamento participativo. Então, o orçamento clássico, a princípio, era uma prática orçamentária que baseava-se na técnica de orçamentação, ou seja, né, o orçamento se restringe somente à previsão de receita e à autorização de despesa. Não se preocupava-se, né, aonde que era, apenas gastava-se. A distribuição dos recursos para unidades orçamentárias se dava com base na proporção dos recursos gastos em exercícios anteriores, não em função do programa de trabalho que pretendiam se realizar. Então, não havia-se uma preocupação naquilo que se pretendia, e sim apenas cumpria-se os gastos. Essa prática trazia distorções inevitáveis, pois promovia um ciclo vicioso baseado no incentivo ao gasto discriminado. Não tinham, né, preocupações. Já o orçamento de desempenho e de realizações foi uma evolução, né, pois já saía daquela ideia de que não tinha que ter preocupação com o que fazer. Mas ainda ele não estava próximo de um orçamento-programa. A evolução do orçamento clássico trouxe um novo enfoque na elaboração da peça orçamentária. Sobre este novo enfoque, as coisas que o governo compra passaram a ser menos importantes em relação às coisas que o governo fazia. Portanto, saber no que a administração pública despende tornou-se menos relevante do que saber para quais os recursos estavam sendo destinados e as suas aquisições. Então, o orçamento de desempenho, embora já ligado aos objetivos, não podia ainda ser considerado um orçamento-programa, pois não tinha vinculação a um sistema de planejamento. Mas já foi uma evolução à sua época. Já o orçamento-programa, semelhante ao orçamento de desempenho, né, ele dava ênfase, né, o que? Aos programas, ou seja, no que a instituição realiza e não no que é gasto. No entanto, o que difere do anterior é a concepção do orçamento-programa, que está ligada
a ideia de planejamento. Então, no orçamento-programa, devia-se considerar os objetivos que o governo pretende alcançar durante um período determinado de tempo. E, por fim, no orçamento participativo, né, ele tinha mais um cunho social, pois ele incorpora a população ao processo decisório da elaboração orçamentária, seja por meio das lideranças da sociedade civil, audiências públicas ou por outras formas de consulta direta à sociedade. Ou seja, ouvir a quem, né, utiliza os recursos públicos, utilizam os serviços públicos. Então, trata-se somente de ouvir de forma direta as comunidades para a definição das ações que o governo realiza para a resolução de problemas, por ele considerado prioritários. Então, escutar a sociedade, escutar as demandas para poder aplicar, né, eventualmente, os recursos públicos de forma adequada, né, escutando as vivências, né? Então, hoje nós falamos, né, sobre a importância do orçamento público, o orçamento que é uma lei, né? Ele é uma lei que é construída pela administração pública, pelo Poder Executivo, que elabora ali uma proposta de lei orçamentária, encaminha essa lei para o Legislativo, eh, que vai realizar algumas sessões para analisar, irá propor melhorias e correções e devolve ao executivo para que realize essas melhorias e correções, que retorna ao legislativo para poder, né, autorizar. E aí devolve-se esta lei orçamentária anual, que é uma lei que prevê receita e fixa a despesa, como eu já disse, é o que chamamos de regime misto de contabilidade na administração pública, onde para a receita nós utilizamos o regime de caixa e para a despesa nós realizamos o regime de competência. Lembrando que, né, a lei orçamentária anual ela é construída num exercício anterior para a execução no exercício subsequente. Por este motivo, podem sofrer variações. Ela é, então, revisada durante o seu período de execução orçamentária, que se inicia no dia 1º de janeiro e finaliza-se no dia 31 de dezembro. Ok? Então, essas ações de envio da proposta orçamentária, né, a parte de a autorização da legislação, parte de execução e revisão, é o que nós chamamos de ciclo orçamentário e ocorre anualmente, tá? A lei orçamentária anual, ela convive de forma harmônica com as demais peças de planejamento orçamentário, ou seja, Plano Plurianual, PPA, ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Então, elas funcionam como um elo de uma mesma ligação, não discordando entre elas. Se não haver previsão orçamentária, uma despesa deverá ser incorporada, ok? É, E nós chegamos então ao final aqui da nossa web aula, que eu espero que seja de grande valia a todos vocês. Caso então tenha restado alguma dúvida, vocês por favor me enviem via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Eu busco responder o mais breve possível a todos, ok? Por hora, então, deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.